ministro Ari Pagendler, foi advogado, procurador da República, procurador-chefe da Procuradoria Regional da República, o primeiro juiz federal concursado que assumiu a presidência do Superior Tribunal de Justiça, foi professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul entre 85 e 95. Em 95, mais precisamente em 19 de junho de 95, o ministro Ari assumiu como ministro no Superior Tribunal de Justiça. Foi presidente da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, coordenador-geral da Justiça Federal e ministro do Tribunal Superior Eleitoral, além de corregedor-geral eleitoral. Foi vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, presidente do Superior Tribunal de Justiça e presidente do Conselho da Justiça Federal. O Brasil é um país continental. Nós temos culturas bastante variadas nas regiões do Brasil. Então, o Superior Tribunal de Justiça também tem uma função de uniformizar, não é isso? Uniformizar a jurisprudência nacional, no que diz respeito à legislação infraconstitucional. Quando esses recursos eles sofrem filtros e essas matérias não são analisadas no mérito pelo Superior Tribunal de Justiça, há algum risco de o Brasil não ter essa uniformização da jurisprudência e trabalharmos com o direito federal com interpretações quer vindas dos tribunais de justiça estaduais, quer dos tribunais regionais federais, absolutamente discrepantes, distantes, portanto, no que diz respeito à interpretação da mesma norma? O que pensa disso? Bom, a ideia de alterar a competência do Superior Tribunal de Justiça, ela embute esse risco. Mas, por outro lado, eu questiono até mesmo a existência do Superior Tribunal de Justiça se ele não puder prestar uma jurisdição de qualidade. Porque se, a meu ver, a única justificativa para a existência de um Superior Tribunal de Justiça é a excelência do seu trabalho, se ele não puder cumprir essa sua função, e para que serve o Superior Tribunal de Justiça? E, evidentemente, com essa carga de trabalho e com essa prática, infelizmente, adotada de priorizar estatísticas e não a qualidade dos julgamentos, não é? Nós não temos como optar pelo estado atual das coisas. Então, alguma coisa deve ser mudada. É interessante, há pouco tempo eu li um trabalho de um jurista finlandês, muito citado, mas pouco conhecido entre nós, Aulis Aarnio. E o nome do livro é O Racional e o Razoável. E ele dá uma informação muito interessante nesse livro, de que em 1986, a Corte Suprema da Finlândia passou a julgar apenas as questões relevantes. Interessante que a nossa Constituição é de 88 e nós estamos, portanto, há muito tempo atrasados, porque mesmo um país pequeno como a Finlândia já não consegue dar acesso à sua Corte Suprema a todas as questões, apenas as questões relevantes. Então, esse é um fenômeno mundial, o Brasil não pode escapar disso. Certo. Eu também perguntaria o seguinte: atualmente os tribunais, sobretudo os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal, vem, diante da academia, sofrendo algumas críticas no que diz respeito ao que chamam de ativismo judicial. O senhor tem uma opinião formada sobre isso que nós estamos discutindo, enquanto com o nome de ativismo judicial? O Poder Judiciário, ele está, digamos assim,
indo além das suas competências, ou o senhor considera que ele está respondendo ao texto constitucional, à legislação, de uma maneira adequada? Olha, esse fenômeno no Brasil talvez esteja um pouco exacerbado, mas é um fato comum que lemos na doutrina jurídica de vários países, que por motivos diversos o legislativo não consegue acompanhar as mudanças sociais. E cabe então aos tribunais a tarefa de preencher esse vácuo. De fato, principalmente no Brasil, muitos interesses se contrapõem e a legislação fica paralisada. Eu me lembro, eu era juiz de primeiro grau e a jurisprudência era no sentido de negar a tutela à companheira para os efeitos da Previdência Social. Era uma grande injustiça. O Tribunal Federal de Recursos teve, então, que romper essa barreira. E foi muito criticado na época pelas vamos dizer assim, elites conservadoras. Mesmo depois, o Supremo tinha a súmula 580, que só autorizava a companheira a remuneração sob a forma de indenização pelos serviços prestados. Isso também caiu. Enfim, hoje a gente vê nessas questões de gênero, questões de homossexualidade, que pela via do Congresso não se chegaria ao respeito ao princípio da dignidade que desde 1988 está inscrito na nossa Constituição Federal. De fato, acho que o ativismo judicial ele tem às vezes avançado até em relação ao que a sociedade não foi. Mas se esse é o sentido do ativismo judicial, eu acho que ele está justificado, porque o legislativo realmente, não só no Brasil, mas em vários países, ele não acompanha as mudanças sociais. Agora, o que eu censuro, né, nos nossos juízes, principalmente os do Supremo Tribunal Federal, é o fato de que realmente tem se excedido nas discussões em plenário, levando questões pessoais a influenciar nos resultados das decisões e, sobretudo, nessa exposição que, tornando-os celebridades, no mau sentido, não é? Maculam a própria dignidade da função de julgar. Perfeito. Ministro, o senhor foi juiz federal e, salvo engano, foi o primeiro juiz federal a assumir a presidência do Superior Tribunal de Justiça. Eu queria que falasse um pouco da importância da Justiça Federal no Superior Tribunal de Justiça. Não demorou muito, não, para um juiz federal vir a ser presidente do Superior Tribunal de Justiça, ou o senhor considera que é esse o ritmo mesmo? Bom, eu não fui o primeiro juiz federal a ocupar o cargo de presidente do Superior Tribunal de Justiça. Eu fui o primeiro juiz federal concursado. Perfeito. A exercer o cargo de presidente do Superior Tribunal de Justiça. Bom, na composição do Superior Tribunal de Justiça, um grave equívoco
Primeiro porque não vejo justificativa para que no Superior Tribunal de Justiça, o quinto constitucional, que é reservado nos tribunais federais e estaduais, se transforme no terço constitucional no Superior Tribunal de Justiça. Mas mais grave do que isso é o fato de que, no correr do tempo, esse terço foi completamente desfigurado pelo fato de que passaram a concorrer ao cargo de ministro, na condição de magistrados, membros do Ministério Público e advogados que ascenderam aos tribunais regionais federais e aos tribunais de justiça. Eles passaram, então, a concorrer com juízes federais, membros de tribunais, e o que se vê é que já não há um terço de juízes estaduais, no caso desembargadores, e já não há um terço de juízes de tribunais regionais federais no Superior Tribunal de Justiça. Muitas dessas vagas foram ocupadas por membros do Ministério Público, por advogados que chegaram ao Superior Tribunal de Justiça pelo quinto constitucional, embora nessa escala intermediária tenham sido desembargadores de tribunais de justiça estadual e federal. É um fato que realmente não se justifica e decorre de uma grande contradição que existe na Constituição Federal. No Tribunal Superior do Trabalho, quem na condição de advogado, membro do Ministério Público, chegou a um Tribunal Regional do Trabalho, não tem acesso ao Tribunal Superior do Trabalho. Então, há duas regras. Na Justiça Comum, estadual e federal, um advogado ou membro do Ministério Público que tem acesso ao tribunal concorre como magistrado ao Superior Tribunal de Justiça. Já um membro do Ministério Público ou um advogado que tenha acesso ao Tribunal Regional do Trabalho não pode concorrer sob qualquer condição ao Tribunal Superior do Trabalho. Então, é uma contradição que realmente não tem justificativa e ninguém até hoje conseguiu explicar. Perfeito. Uma outra questão fundamental é que o senhor chegou a funcionar como um juiz no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul entre 80 e 82 e também no Tribunal Superior Eleitoral. Eu pergunto, a Justiça Eleitoral e a Justiça Federal, o senhor considera que a Justiça Federal ela poderia ter um espaço maior na Justiça Eleitoral de primeira instância, por exemplo, dado que inicialmente não existiam tantos juízes federais para virem a compor a Justiça Eleitoral no primeiro grau? E agora, ministro, o senhor considera que a Justiça Eleitoral, que é federal, que é sustentada por orçamento da União, deveria mudar a sua composição, ou considera que ainda a Justiça Federal não está suficientemente capilarizada para funcionar na Justiça Eleitoral do primeiro grau e também no segundo grau? Olha, na verdade, nos estados, a manutenção dos tribunais regionais eleitorais é federal, mas rigorosamente, tirando a participação do juiz ou do juiz federal ou do
juiz de Tribunal Regional Federal, que dependendo do estado, ocupem a cátedra no Tribunal Eleitoral. Esses tribunais regionais eleitorais, eles são, de fato, tribunais estaduais. Eu não vejo justificativa para que os juízes federais tenham um assento maior nos tribunais regionais eleitorais, porque são os juízes do Estado que exercem a função de juízes eleitorais. Eles têm um preparo maior do que os juízes federais para lidar com essa matéria eleitoral, porque eles já a acompanham no primeiro grau de jurisdição. Então, de fato, eu tenho acompanhado essa reivindicação dos juízes federais, mas eu acho que não passa de corporativismo. Certo. Bom, ministro, eu também perguntaria o seguinte para o senhor. Há uma proposta de emenda, ou na verdade uma emenda constitucional aprovada há cerca de 4 anos, criando mais 4 tribunais regionais federais no Brasil. Temos 5 tribunais regionais federais e essa emenda criando mais 4 tribunais regionais. Em Curitiba, em Belo Horizonte, em Salvador, enfim, Belém. O que o senhor acha? O Supremo não estaria demorando muito para decidir a respeito da matéria? 2, o senhor realmente considera que a iniciativa de emenda constitucional deveria vir do próprio Poder Judiciário e, portanto, seria esse um vício que acoimaria de nulidade essa emenda constitucional? Queria que o senhor esclarecesse o seu posicionamento. Olha, eu acho que é uma questão prática que se sobrepõe a tudo isso. Quando eu era presidente do Conselho da Justiça Federal, as despesas da Justiça Federal já estavam chegando quase no limite prudencial de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu não sei como estão, né, as verbas da Justiça Federal, mas se elas comportarem, não é? Não vejo inconveniente nesses tribunais regionais federais, mas com esse teto de gastos, eu acho que a questão vai ser muito problemática, né? Não sei, eu tenho notícias de que o Superior Tribunal de Justiça está economizando luz, que nos tribunais regionais federais também há uma grande dificuldade quanto ao orçamento, né? O Supremo, de fato, está demorando muito para julgar essa causa. Na minha opinião, tudo que envolva alteração no Poder Judiciário deve partir do Poder Judiciário. Mas o Supremo dirá melhor. Agora, independentemente do que ele decidir, a prevalecer esse teto de gasto durante 20 anos, pode ser difícil, não é? A implementação dessa emenda constitucional, embora, de fato, alguns tribunais estejam em situação insustentável, e eu sinto como exemplo o Tribunal da Primeira Região, que tem uma competência muito grande e é realmente um acerto. Travou, Neto. Travou. Falando sobre a emenda constitucional que foi aprovada no Congresso Nacional sobre a criação de 4 tribunais regionais federais, com sedes em Curitiba, Salvador, Belo Horizonte, Belém. Contudo, a matéria está no Supremo Tribunal Federal há cerca de 4 anos para decidir se essa efetiva criação
foi constitucional ou não. Um dos problemas que se levanta é a questão da iniciativa. Então, seria uma emenda constitucional, iniciativa privativa do Poder Judiciário, ou essa iniciativa é mais ampla nos termos constitucionais? Por outro lado, vivemos uma gravíssima crise econômica, e aí a questão orçamentária permitiria a criação de 4 tribunais regionais federais. Por outro lado, vários juizados especiais federais estão criados. Bom, ministro, a gente queria escutar o senhor a respeito de um tema tão sutil, né? Tão importante. Essa questão da iniciativa é realmente importante. Não é um requisito apenas formal. Imagine-se hoje se essa emenda estivesse consolidada por decisão do Supremo Tribunal Federal e fosse instalado o Tribunal Regional Federal em Curitiba, em plena prestação jurisdicional da chamada Operação Lava Jato. Ou imagine um cenário ainda pior, e esse realmente é o que está em jogo no Supremo Tribunal Federal, que hoje uma emenda constitucional seja proposta e aprovada pelo Congresso Nacional, criando o Tribunal Regional Federal no Paraná, com a consequência de transferência de todos os julgamentos dos recursos para esse novo tribunal. Pareceria estranho se isso não partisse de uma iniciativa do Poder Judiciário. Pareceria mesmo uma interferência ilegítima do Poder Legislativo. Quando a chamada Revolução de Março de 1964 alterou a composição do Supremo Tribunal Federal, aumentando o número de seus membros, isso pareceu ilegítimo. E, a meu juízo, a situação é exatamente a mesma no caso. Agora, tem esse segundo aspecto. O atraso no julgamento do Supremo criou essa situação nova em que a situação das finanças públicas é de extrema dificuldade. Eu, quando era presidente do Conselho da Justiça Federal, percebi que as despesas da Justiça Federal e dos tribunais regionais federais já estavam no limite, quase no limite prudencial, de que trata a lei de responsabilidade fiscal. Não sei como, nesta altura, haveria condições de instalação para esses novos tribunais. Agora, eu realmente estou afastado da Justiça Federal. Eu não sei a quantas anda o orçamento, mas a situação então tem esses dois aspectos. Do ponto de vista jurídico, eu acho o precedente perigoso. Na prática, vai suprimir a competência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no julgamento dos casos da Operação Lava Jato. Perfeito. E aí,
já que o senhor fez referência à Operação Lava Jato, existem várias outras operações da Polícia Federal análogas à Operação Lava Jato, não é? E os nomes às vezes são um pouco pitorescos, mas dizem respeito sempre a esse relacionamento que existe entre o mundo empresarial, o mundo político e também o mundo jurídico. Eu perguntaria ao senhor, alguma outra proposta o senhor teria no sentido de que houvesse um maior, não sei se o termo é transparência, mas maiores filtros nesses relacionamentos entre o mundo empresarial, o mundo político e o mundo jurídico, essa relação que precisa existir dentro de uma democracia, mas que parece vem dando muito problema na democracia brasileira. O senhor teria alguma sugestão? Bom, a minha sugestão, ela já existe na Alemanha, né? Por exemplo, a Corte Suprema, a Corte Constitucional da República Federal da Alemanha, ela está instalada em Karlsruhe, que é uma cidade distante de Berlim. Eu penso que a localização dos três poderes em Brasília realmente não é uma coisa boa, né? Agora, estabelecer filtros em relação à atividade empresarial é muito difícil, né? Não sei como se impediria as elites empresariais de terem acesso ao parlamento. Eu acho que isso financiamento público, no caso, até bem pouco tempo havia um financiamento intenso, mesmo no Brasil com dificuldades na economia, havia um intenso financiamento privado. Aí agora surgiu a tese do financiamento público. Alguns discordam, dizendo que se nós já pagamos muitos tributos, iríamos pagar ainda mais para sustentar os partidos políticos. E aí o que o senhor imagina? Um financiamento privado, tal como ocorreu no Brasil, parece não ser a solução. O financiamento público, eu sinto que os políticos falam que as campanhas vão se tornar baratas demais. Mas será que não é momento de tornar as campanhas realmente bem mais baratas no momento em que o Brasil atravessa? Bom, eu estou de pleno acordo com isso. Não é a minha especialidade, né? Então eu vou falar aqui apenas como curioso. Eu acho que quem vota é a pessoa física. Portanto, acho que financiamento deveria ser privado e deveria haver limitações para impedir que, vamos dizer assim, pessoas muito ricas pudessem influir, não é, nas eleições. Acho que o financiamento público seria de difícil operação, porque o dinheiro ficaria apenas para as elites dos partidos e não chegariam, né, a todos os candidatos. Enfim, acho que constitui distorção o financiamento que não seja por parte de pessoas físicas, aquelas que realmente podem votar. Listas fechadas. Atualmente no Congresso Nacional discute-se esse tema dos fundos partidários e também das listas fechadas. O senhor considera que a lista fechada é um espaço maior para o coronelismo, para o controle menos democrático dos partidos políticos no Brasil? Existe fora do Brasil lista fechada, não é? O que o senhor imagina a respeito disso no Brasil? Existe. Por exemplo, na Inglaterra, colocar o grande político Winston Churchill na lista de um distrito eleitoral, isso é excelente. Ele poderia talvez não ser eleito, né, na época
se a lista não fosse fechada. No Brasil é uma completa excrescência e me parece que, no caso, é apenas uma manobra para manter o foro privilegiado das elites dos partidos, né? Certo. Ministro, e um recado de um juiz tão experiente, que teve uma carreira de tanto sucesso para os jovens advogados, para os estudantes da graduação, do mestrado, do doutorado. Qual a mensagem que o senhor deixaria, para o nosso grupo, para as pessoas que estiverem nos assistindo? Olha, o que eu poderia dizer é que, para mim, a prática do direito como juiz me deu grande satisfação pessoal. O estudo do direito realmente é uma grande aventura. E o direito ocupa um papel importante na sociedade. Aqueles que lidam com ele devem exercer essa prática, seja como juízes, ou como advogados, ou como membros do Ministério Público, com muita responsabilidade, né? Procurando realmente estar à altura do seu papel na sociedade. Finalmente, a academia. A academia, eu acredito, deve se aproximar cada vez mais da prática, mas a prática também da academia. O STJ parece que já realizou algo nesse sentido, não é, ministro? Ou seja, trazendo estudantes para dentro do STJ para conhecer melhor como funciona o Superior Tribunal de Justiça. Poderia falar um pouquinho como é que o Poder Judiciário deve ter contato com a sociedade, deve se abrir para a sociedade, para que ela o conheça melhor? Bom, o STJ tem um programa de estágio para os estudantes, que é o estágio que se conhece. Mas, além disso, há ainda um outro estágio que acontece no final de cada ano, com estudantes de todo o país que, durante uma semana ou pouco mais, frequentam as dependências do STJ, conversam com ministros, com servidores, e esse é um intercâmbio muito interessante, né? Por outro lado, esse intercâmbio com a academia é muito importante porque é uma opinião relevante, né, de acadêmicos que estão autorizados pelo seu grande grau de conhecimento a colaborar com a interpretação das leis. E como última pergunta, ministro, a mídia e o Poder Judiciário, como é que o Poder Judiciário, na sua perspectiva, deveria entrar em contato com a mídia para esclarecer melhor aquilo que ele faz, a sua utilidade, não é? Qual seria a medida exata? Olha, eu sou e fui, né, digamos assim, um juiz das antigas. Eu nunca tive contato com a mídia. O juiz, ele, na minha opinião, ele deve ser discreto, deve decidir nos autos, deve justificar com clareza suas decisões. E eu acho que nas suas sentenças, nos seus votos, nos seus acordos, que a mídia pode e deve, não é, colher o seu material. Eu não vejo com bons olhos essa relação com a mídia, até porque me parece que os aspectos positivos do Poder Judiciário não são noticiados.
Apenas aquilo que pode realmente causar uma má impressão é que é divulgado. Isso não é uma exclusividade do Poder Judiciário. A imprensa não se ocupa de notícias boas, né? Não estimulo essa relação. Sei que estou na contramão, mas nunca me fez falta. Quem quisesse saber as minhas decisões, elas estavam bem detalhadas nas minhas sentenças e nos meus votos. Então, ministro, eu queria agradecer ao senhor ter atendido aqui o nosso convite do Grupo Política e Tributação, Aspectos Materiais e Processuais, e dizer que foi um prazer, mais uma vez, conversar com o senhor. O prazer foi meu e também repito, foi uma grande honra e uma satisfação voltar a conversar com o senhor, doutor Hélio.